Então, a gente vai começar falando um pouco sobre os campos de atuação do enfermeiro. A gente sabe que é formado para quê? Para ser enfermeiro generalista. Estou certo? Estou certo. Então, a enfermagem, por ser uma profissão com diversos campos de atuação, ela sofre o quê? Constantes transformações, refletindo diretamente na maneira de a gente praticar a profissão. E, basicamente, nós somos formados para sermos enfermeiros assistenciais generalistas. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, durante a graduação, nós temos muitas disciplinas que são disciplinas biologicistas. Então, a gente é preparado para atuar dentro de um hospital. A gente não é preparado, por exemplo, para atuar no ensino. Né? Nosso curso é bacharelado. Quando a gente fala em bacharelado, a gente fala em preparo para o mercado de trabalho. Diferente de um profissional que possui o quê? Licenciatura. Licenciatura você vai atuar onde? Dentro de sala de aula. Então a gente não tem um preparo, por exemplo, pedagógico para atuar no ensino. Para atuar no ensino a gente precisa de quê? De qualificação. A gente precisa mexer no nosso currículo todo para conseguir atuar no ensino, seja técnico ou superior. Então a gente vem aí com o processo de formação do enfermeiro, como na verdade o processo de formação do enfermeiro volta-se para o cuidado do ser humano no seu ciclo evolutivo total, né? De tal forma que contemple as ações aí que a gente já sabe, né? De promoção, proteção, recuperação da saúde, enfim. Essa formação também ainda, né, na graduação, ela busca propor o desenvolvimento de disciplinas com enfoque na assistência individual e coletiva, né? Tendo em vista que a gente pode prestar uma assistência individual dentro de um sistema hospitalar ou coletiva no âmbito da atenção básica, por exemplo. Com práticas e estágios tanto na área hospitalar como na rede básica de serviços de saúde, como eu acabei de falar para vocês, através de uma visão crítica das condições de vida e do perfil epidemiológico da população. Então, contudo, a gente percebe o quê? Que existem outros campos de atuação da profissão. Nós temos a gerência, nós temos o ensino, a pesquisa e, mais recentemente, nós incorporamos aí o empreendedorismo como um dos campos de atuação do enfermeiro. Tá? Então, no que diz respeito à assistência, na assistência, o enfermeiro ele tem como objeto de intervenção o quê? As necessidades de cuidado, de enfermagem. E tem por finalidade esse cuidado integral, ou seja, esse cuidado holístico. Quando a gente fala de integralidade, de atender o paciente como um todo, a gente fala de holismo. Tá? Incluem-se todas as atividades relacionadas ao cuidado direto ao paciente. As atividades elas dizem respeito à avaliação do paciente, à entrevista. A entrevista que eu digo é aquela anamnese que você faz no momento de admissão desse paciente, né? A monitorização do paciente através de sinais vitais, né? A realização do processo de enfermagem, visitas aos pacientes e a realização dos cuidados em geral, por meio da realização de quê? Dos procedimentos de enfermagem. Exemplos: sondagem nasogástrica, sondagem vesical de demora, acesso venoso periférico, enfim, entre outras atividades que são desempenhadas dentro da assistência. Bom, e aí a gente tem dentro da assistência especializações. Tá? A gente tem a saúde coletiva, particularmente eu gosto bastante. A saúde coletiva, ao contrário da assistência mais hospitalar, ela é uma assistência mais voltada para quê? Para a prevenção de doenças e agravos. Tá? Então é voltado muito para a orientação. O enfermeiro que atua no âmbito da estratégia de saúde da família, ou seja, no âmbito da atenção básica, ele executa, na verdade, muitas ações de educação em saúde. E com essas ações de educação em saúde não são só palestras, não, até porque no âmbito da atenção básica, vocês que provavelmente já devem ter estagiado ou vão estagiar na atenção básica, vocês vão perceber isso. Que os pacientes eles não gostam muito dessa coisa engessada de palestra. Geralmente você tem que utilizar de outras metodologias para estar trazendo esse paciente para dentro do postinho, né, da unidade básica de saúde. Oficinas, roda de conversa. Roda de conversa é uma roda de conversa mesmo, não é só você falar não, você profissional falar não, é você dar espaço
para o paciente, para a sua comunidade, os seus pacientes da população adscrita, né, ter a oportunidade de falar, de dar o seu testemunho, né, as dificuldades de autocuidado que eles têm com hipertensão, com diabetes, a depender da temática que você vai tratar nessa roda de conversa. Tá? Então, particularmente, eu gosto bastante da saúde coletiva. Nós também temos serviço de atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência, né? Para quem gosta de correria, né? SAMU, para quem gosta de atuar em urgência e emergência, quem não gosta de ficar parado, porque na clínica médica o pessoal fala muito que é parado, né? Mas na urgência e emergência, o contrário, é correria o tempo todo. A assistência domiciliar também, né? Home care, para você que atua aí na home care. A atenção domiciliar, a atenção por home care, é uma outra especialização da enfermagem. A assistência nos transplantes de órgãos também se mostra uma outra especialização. Serviços especializados em estomaterapia, muito interessante isso daqui. Quando a gente fala de estomaterapia, a gente não fala só de feridas, não, tá? É porque quando as pessoas falam ou lembram de estomaterapia, só lembram de quê? Feridas e curativos. Não. Estomaterapia é uma ciência dentro das ciências da saúde que se ocupa do tratamento, né, de feridas, mas também cuida de incontinências e de estomias, fístulas, tá? Então é algo bem amplo. E que está em suma, na verdade, em franca expansão no nosso país. Aqui no Piauí, nós temos apenas uma especialização em estomaterapia, que se concentra na Universidade Estadual do Piauí. Então é uma especialização que é credenciada pela SOBEST, que é a Sociedade Brasileira de Estomaterapia. Essas especializações em estomaterapia, elas têm que passar pelo credenciamento da SOBEST. Não pode se abrir, na verdade, uma especialização em estomaterapia em cada esquina. Não. Você pode até fazer, mas ela ser credenciada pela SOBEST é outra história. Então a dica que eu dou para vocês que têm interesse em estomaterapia, né, de estar atuando no tratamento de feridas, né, na instituição de curativos, incontinências e estomias, é estar procurando dentro do seu estado aquelas instituições formadoras, né, instituições de ensino que ofertam o curso de especialização em estomaterapia e que são credenciadas pela SOBEST, que é a Sociedade Brasileira de Estomaterapia. Nós temos também a enfermagem forense. Você aí que está me assistindo, que gosta de seriados criminais, né, CSI Miami, CSI Investigação Criminal, você pode se interessar pela enfermagem forense. É uma especialização bem interessante, tá? É uma especialidade ainda em expansão no Brasil. Ou se tratar de um campo bem mais desenvolvido em países como Portugal, Estados Unidos e Japão. O COFEN, ele já reconhece essa área para enfermagem desde 2011. Tem uma resolução do COFEN que estabelece, né, reconhece, na verdade, a enfermagem forense. E o enfermeiro forense, quais são as funções que o enfermeiro forense realiza? Ele é responsável por prestar a assistência a vítimas dos mais variados tipos de violência e aos agressores, e deve estar preparado para lidar com traumas físicos, psicológicos e sociais de cada caso, ou no caso também de desastres em massa, né? Além disso, o profissional ele deve dominar o conhecimento sobre os sistemas legais, recolher provas, prestar depoimentos em tribunais. Então, o profissional, né, o enfermeiro forense, ele é uma espécie de ponte entre a legislação e as ciências da saúde. Outras áreas de atuação dentro da enfermagem forense dizem respeito à investigação da morte, à enfermagem psiquiátrica forense, à preservação de vestígios, consultoria, a enfermagem forense carcerária, né? Então, além dessa enfermagem forense, dessas outras que eu citei, saúde coletiva, home care, urgência e emergência, transplante de órgãos e estomaterapia, a gente tem aquelas que são específicas, né? Nós temos as especializações mais específicas para as áreas de atuação na assistência, como a nefrologia, a cardiologia, a obstetrícia, a neonatologia, a pediatria, geriatria, dentre outras especializações.
E a gente vem também com 2 novas especializações que foram reconhecidas pela enfermagem brasileira atualmente. Em junho desse ano, o Conselho Federal de Enfermagem ele reconheceu, né, 2 novas especializações para a enfermagem, que são a enfermagem desportiva e a enfermagem coaching. Na enfermagem desportiva, o enfermeiro ele é preparado para atuar em academias de ginásticas, centros de treinamento desportivo, esporte olímpico e paraolímpico, enfim. O foco do desenvolvimento das ações de enfermagem é buscando aí a prevenção, a promoção e reabilitação do atleta, inclusive os de alto rendimento. Já a enfermagem coaching, né, tem como foco o uso de ferramentas gerenciais para o incremento das práticas e estratégias de quê? De liderança. Sempre quando você ouvir essa palavra coaching, você relaciona a liderança a bom desempenho. E também o uso de instrumentos de aprimoramento de sucesso aplicados ao exercício da enfermagem, tá? Direcionadas aí à realidade do mercado de trabalho, que geralmente é competitivo, nos nossos dias. Bom, saindo dessa assistência, né, já que a gente conseguiu dar uma pontuada bem legal na assistência, a gente vai para quê? Para a gerência. A gerência é um campo de atuação da enfermagem também bem interessante. O enfermeiro ele toma como objeto a organização do trabalho e os recursos humanos em enfermagem, com a finalidade de quê? De criar e implementar condições adequadas de cuidado aos pacientes e de desempenho para quem? Para os trabalhadores, ou seja, para os profissionais de enfermagem. E as atividades que são comumente desenvolvidas na gerência dizem respeito ao exercício de liderança, ao remanejamento de funcionários, à supervisão de procedimentos, o contato com outros profissionais, a construção das escalas de trabalho, agendamentos e transferência, controle dos materiais e equipamentos, a organização do ambiente como um todo, controles administrativos e envolvimento com a equipe. O enfermeiro gerente ele tem que saber lidar muito bem com conflitos, porque ele vai estar lidando com todos os profissionais da sua unidade ou com todos os profissionais do hospital, tendo em vista que a gente tem o quê? Muitos enfermeiros gerentes que gerenciam hospitais. Então tem enfermeiro também que é secretário de saúde, que também exerce as funções gerenciais. Tem enfermeiro que é coordenador de curso de enfermagem dentro de instituições de ensino. Então isso também traz a enfermagem gerencial para o seu campo de trabalho. Tá? Saindo da gerência, a gente vai para onde? Para o ensino. No que diz respeito ao ensino, o enfermeiro ele pode atuar no ensino técnico e também no ensino superior. Para atuar no ensino técnico, é desejável que ele tenha o quê? Ao menos uma especialização, tá? Concluída. Para atuar no ensino superior é um pouquinho mais complicado. Você precisa de quê? Você precisa de, no mínimo, um mestrado para atuar no ensino superior. Sendo que algumas instituições elas já querem que você tenha, no mínimo, o doutorado. Então, para atuar em algumas instituições no ensino superior atualmente, você tem que ter doutorado. E aí, vamos lá lembrar com relação ao ensino. Né? Eu coloquei aí que é necessária qualificação para atuação. Então, nós somos enfermeiros bacharéis, ou seja, nós somos formados para atuar no mercado de trabalho, ou seja, atuar como enfermeiro dentro dos serviços de saúde. Enquanto que os profissionais com licenciatura são formados para atuar em quê? Em sala de aula, ou seja, ele tem uma formação e um preparo pedagógico, coisa que os enfermeiros, os profissionais bacharéis, não têm. Então é necessário, portanto, que o enfermeiro ele se qualifique após a graduação, faça cursos de formação docente, para justamente ele conseguir refletir sobre a importância de aperfeiçoar e desenvolver as práticas pedagógicas necessárias para atuar no ensino, seja técnico ou superior. Tá? Então, o preparo para a docência ele fica geralmente a cargo, sob a responsabilidade de uma única disciplina presente nos programas de especialização, mestrado e doutorado, frequentemente intitulada de
metodologia do ensino superior, métodos e técnicas de ensino ou didática do ensino superior. Particularmente, eu tive o prazer de ter uma disciplina intitulada Métodos e Técnicas de Ensino na graduação, mas muitos colegas meus, né, em discussão, já me relataram que não tiveram esse tipo de disciplina, uma disciplina que te faça refletir sobre o ensino, sobre as práticas pedagógicas necessárias para que você atue no ensino, seja técnico ou no ensino superior. E mesmo com essa disciplina, né, é insuficiente a carga horária. Né? A disciplina, eu lembro que foi 60 horas durante um período todo, mas mesmo assim, ela em alguns momentos nos faz refletir, né, sobre, na verdade, nos oportuniza momentos de reflexão sobre a função docente, sobre o processo de ensino-aprendizagem, planejamento pedagógico, a organização, a metodologia, os critérios de avaliação e as circunstâncias onde o profissional deve atuar no ensino, né, na docência. Então, boa parte dos enfermeiros vem assumindo aí o espaço da sala de aula, ambiente usado a princípio para o ensino e a habilitação profissional. A docência traduz-se como uma possibilidade de atuação contínua, oportunidades que a enfermagem oferece como profissão. O enfermeiro, cuja formação inicial volta-se, né, predominantemente para a assistência à saúde do paciente, tem atuado com maior frequência no ensino de cursos técnicos e superior em enfermagem. E aí a gente vem com o quê? Com as estratégias usuais de enfermeiros docentes para a melhoria das práticas pedagógicas. Esse estudo aí, Fontes et al. 2019, é um estudo meu, tá? Em que eu já publiquei esse trabalho na revista eletrônica Acervo Saúde. Quem tem interesse em ler artigos que se voltam, se curvam para o ensino, acho bem interessante você estar lendo. Foram 3 artigos voltados para o ensino superior que eu estive publicando esse ano. Então aqui é basicamente resultados de uma dessas pesquisas, que são as estratégias que os enfermeiros utilizam para melhorar, né, as suas práticas pedagógicas. O que foi relatado nessa pesquisa de campo que eu publiquei, diz em respeito a ações dos enfermeiros, como ações como manter-se atualizado, né, renovação de literatura a cada disciplina que o profissional, o enfermeiro docente vai ministrar, participação em cursos e eventos científicos para aperfeiçoamento e qualificação, leitura rotineira, diagnóstico do feedback dos alunos acerca das aulas e conteúdos ministrados. Isso daqui é muito importante. É você questionar realmente se o aluno ele está conseguindo compreender o que está sendo dado em sala de aula. Não adianta você chegar lá em sala e só falar, e você não saber se o aluno está conseguindo construir um nexo, né, com esses conhecimentos que você só está jogando para ele. E a produção científica também é uma outra estratégia usualmente utilizada pelo enfermeiro para a melhoria do ensino. Bom, agora a gente sai do ensino e a gente vai para onde? A gente vai para pesquisa. Particularmente é a área que eu mais gosto na enfermagem. Eu adoro produzir e eu adoro publicar. Eu particularmente tenho mais de 20 estudos publicados em revistas, tá? E também como capítulo de livro. Então eu gosto realmente. Eu comecei muito tarde a publicar em anais de eventos. Infelizmente, a instituição em que eu sou egresso, né, na graduação, ela não incentivava tanto a questão da produção científica. Mas eu, né, tive a minha própria iniciativa, procurei professores para estar publicando, para eles estarem me norteando sobre como eu deveria produzir, como eu montaria uma revisão, porque a gente sabe que a gente tem revisões de literatura, e dentro das revisões de literatura nós temos revisões bibliográficas, integrativas e sistemáticas. Então eu queria começar pelo menos do básico. Então como é que eu faço uma revisão bibliográfica, uma revisão integrativa? Então obtive retorno de algumas das professoras e comecei já no 7º período, bem atrasado, a estar montando o meu perfil de pesquisador na enfermagem. Então, é um campo de atuação com aumento considerável de divulgação de pesquisas em periódicos. Quando eu falo periódicos, eu me refiro a revistas, tá? Você que não tem essa vivência, que você não sabe o que é periódico. Periódicos são as revistas científicas, tá?
é um campo de atuação que está em constante expansão no nosso país. Nos últimos anos, nós tivemos aí um boom, né, dos programas de pós-graduação stricto sensu, que são os programas de mestrado e doutorado, tá? O que também fez aumentar o número de enfermeiros mestres e doutores. Então, o título de mestre ou doutor possibilita a inserção desse profissional em programas de pesquisa e extensão vinculados ao quê? Às universidades. Então, a gente tem vivenciado no Brasil um crescimento significativo dos grupos de pesquisa, com incremento aí das investigações de enfermagem e, consequentemente, um aumento na divulgação em periódicos científicos, bem como a qualificação dos pesquisadores e das próprias revistas. Tá? Então, para você, acadêmico, que está me assistindo nesse momento, quer a pesquisa como uma das áreas para trabalhar quando se formar, a dica que eu lhe dou é simples. Procure se inteirar sobre como produzir, como fazer revisão de literatura, relato de experiência, estudo de caso. Procure também um docente, né, da sua instituição que trabalhe com as temáticas que você gosta, tá? Para que ele possa te nortear sobre qual metodologia, qual a abordagem metodológica é melhor para você construir um artigo, um resumo para um evento, e publique principalmente em anais de eventos. Tá? Não é lógico você participar, por exemplo, de eventos científicos apenas como participante, né? Apenas como ouvinte. É importante que você apresente trabalhos. Tá? Então, às vezes, esses eventos eles são caríssimos, às vezes você tem que se deslocar da sua cidade para uma outra cidade, um outro município ou até mesmo um outro estado. Então, você tem que aproveitar. Aproveite para apresentar trabalhos. Isso é ideal. Saindo aqui do campo de atuação da pesquisa, a gente vai para onde? A gente vai para o empreendedorismo. Então, como eu já disse para vocês, é um campo de atuação que está em franca expansão atualmente. Então, é a oportunidade que você tem de abrir o seu próprio negócio. O empreendedorismo ele trata de um campo muito amplo, no qual o enfermeiro ele pode vir a atuar promovendo a saúde à população ou dedicando-se à recuperação com atendimento em consultórios particulares, no domicílio, né, em home care, e cooperativas, né, consultorias e auditorias como autônomo ou prestando serviço para empresas, atendimentos em eventos, que é chamado de daily care, ensino, né, sendo proprietário de instituições de ensino técnico, ou prestação de serviços especializados, como clínica de vacinação, clínica para tratamento e cicatrização de feridas, clínica de amamentação, esterilização de material médico hospitalar, transporte de paciente, aluguel de equipamentos e comercialização de produtos da área hospitalar. Essas são algumas das diversas modalidades que permitem ao enfermeiro uma atuação autônoma e empreendedora. Tá? O que é que eu digo para vocês? Eu conheço e tenho muitos colegas que são donos aqui de home care. Esses profissionais acabaram montando o seu próprio negócio aqui em Teresina e hoje conseguem viver muito bem no empreendedorismo da enfermagem. Então, outro exemplo que eu cito é da enfermeira Sâmia Oliveira, né? Uma enfermeira estomaterapeuta daqui de Teresina. Ela é dona de uma clínica, né, um consultório especializado no tratamento de feridas. Né? Ela é super reconhecida no Brasil, na estomaterapia brasileira. Então é um exemplo que eu tomo muito para mim, como um exemplo de sucesso no empreendedorismo. E aí, gente, a gente vem para a resolução 568 de 2018, que é uma resolução que regulamenta o funcionamento dos consultórios e clínicas de enfermagem. Tá? Então, os enfermeiros podem atuar, na verdade, em consultórios e clínicas de enfermagem, podendo realizar o quê? As funções, as atividades de enfermagem, conforme regulamenta a Lei 7.498 de 1986, que é a lei que regulamenta o exercício profissional da enfermagem. Então, essa resolução ela é bem atual, 568 de 2018, e aí tem um adendo a ela, né, o 606 de 2019. Aí, se você quiser saber um pouco mais sobre essa resolução, é só ir no site do COFEM, você encontra facilmente. E aí, gente, eu encerro
a minha palestra, né? Porque na verdade foi só a gente só pontuou alguns dos campos de atuação do enfermeiro, né? Pontuou, a gente falou um pouco sobre as subespecializações da enfermagem assistencial, a gente falou sobre gerência, a gente falou sobre o ensino, as dificuldades que a gente encontra para atuar no ensino, a gente falou sobre a pesquisa, que eu particularmente gosto muito, e incentivo todos os meus colegas que ainda estão na graduação a estarem se inserindo nesse campo de atuação. E aí a gente veio para o empreendedorismo, falamos sobre esse campo de atuação que está em franca expansão atualmente, mas eu quero encerrar a minha palestra com uma reflexão, né? É um questionamento que eu faço para vocês. Qual será a enfermagem no futuro? É uma pergunta que é bem subjetiva, né? É bem subjetiva porque cada um tem uma percepção diferente. E aí eu considero, né, eu relaciono a questão da enfermagem no futuro a essas características, a esses aspectos aqui. Uma enfermagem qualificada, é o que eu desejo, né? É o que eu vejo, o que eu consigo almejar para a enfermagem no futuro, uma enfermagem onde os profissionais sejam qualificados, que sejam capacitados para estarem prestando os cuidados de enfermagem nos serviços, seja qual for o serviço que você vai prestar, seja um serviço voltado para a assistência, para a gerência, para o ensino, para a pesquisa ou lá no empreendedorismo. Tá? Uma enfermagem empática, onde o profissional de enfermagem se coloque realmente no lugar do paciente. A gente precisa muito disso, de um pouco mais de humanização da enfermagem, um pouco mais de humanização dos profissionais. A gente tem uma política nacional de humanização do Ministério da Saúde, não é por outra coisa não, é por isso. E não é claro, não é voltado só apenas o profissional enfermeiro ou a técnico e auxiliar de enfermagem, mas a profissionais de saúde em geral. Uma enfermagem valorizada, né, é uma outra característica aí que a gente vê. E aí o que é que eu quero falar com valorização? Com relação à valorização, quando eu falo de valorização, eu falo de valorização não apenas do Conselho, né? Porque quando eu posto, por exemplo, alguma coisa do Conselho Federal de Enfermagem no meu Instagram, chove críticas. Chovem críticas de pessoas que parece que estão robotizadas, infelizmente, né? Com um discurso de o COFEM, o COREM, só serve para pagar anuidade. Você só paga anuidade, não vê nenhum retorno dos conselhos. Gente, a função principal do conselho é fiscalizar o profissional e os serviços de saúde. Questões salariais, questões de carga horária de trabalho, isso é com o sindicato. Você cobra o seu sindicato? Será que você cobra o seu sindicato aí do seu estado? Então, quando a gente fala em valorização, a gente fala de valorização e que essa valorização ela tem que ser intrínseca, certo? Ela tem que vir de dentro do profissional. E não o profissional esperar por órgãos ou instituições valorizarem o seu serviço. E essa valorização ela relaciona a questão do reconhecimento e da boa remuneração. Então a gente realmente precisa que essa enfermagem ela seja realmente valorizada. Então, essa valorização ela tem que ser de dentro, ela tem que ser intrínseca. Então, quando tem um concurso público que quer pagar uma mixaria para você, enfermeiro, que passou 5 anos estudando, 2 anos fazendo especialização, às vezes fazendo mestrado, curso de aperfeiçoamento, e aí vem um concurso público com uma mixaria de R$ 1.500 querendo pagar para você, você acha que fazer inscrição num seletivo, num concurso público como esse, é se valorizar? É tudo menos valorização. Então, quando eu falo de que a valorização ela tem que ser intrínseca, é disso que eu me refiro, é a isso que eu estou falando, certo? Então, esse reconhecimento e a boa remuneração, ela só vai vir quando a gente passar a se valorizar, e essa valorização ela tem que ser realmente intrínseca, tá bem? Aqui foram algumas das referências que eu utilizei, e para você que não me segue ainda, mas que gostou dessa palestra, a dica que eu lhe dou é me acompanhe em outras redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook.